Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbado. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos corações sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos adversidades. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, que alegria estar com vocês nesta manhã, agora para entregar a palavra de Deus. E eu quero convidá-los para a leitura do texto bíblico que nós faremos em apenas um versículo do Evangelho de João. João 15:16, no qual nos basearemos para a mensagem desta manhã. Eu quero ler, por gentileza me acompanhem. Diz assim o texto bíblico: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E eu quero destacar uma frase, um pedaço desse versículo: Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se nós fôssemos dar um título à nossa mensagem desta manhã, eu creio que A Bolha seria um bom título. Você vai dizer, mas pastor, que título estranho é esse? A Bolha? O que significa isto? Bom, quando eu era adolescente, A Bolha era um filme de terror tipo B, ou seja, daqueles tipo de filme de terror assim muito mal feito, que passava na sessão da tarde. E eu, meu irmão e a minha irmã, muitas vezes assistimos o filme da Bolha e tínhamos até um certo medo quando éramos menores, mas depois nos acostumamos e até achávamos engraçado, não é? E a bolha, então, portanto, era um ser alienígena que ia engolindo todo mundo, não é? Mas, na verdade, eu não desejo falar sobre esse filme, A Bolha. Eu desejo falar sobre uma outra bolha, porque a palavra hoje é utilizada, a palavra bolha, como uma expressão para designar um grupo fechado. Vocês já ouviram essa expressão? Ah, saia da sua bolha, você está sempre aí na sua bolha, você só conversa com gente da sua bolha. Porque a palavra bolha tem sido utilizada ultimamente exatamente para definir aqueles participantes de um determinado grupo que dá conta de si próprio, que se vê, que se enxerga apenas
praticamente isolado do mundo, das coisas, dos outros relacionamentos. E então esta bolha é esse grupo de pessoas que vive fechado em si mesmo, que não se comunica com o resto do mundo e com as outras pessoas. É dessa bolha que eu quero falar. Sabem por quê? Porque nos nossos dias há muitas bolhas. Há bolhas de todo tipo, e uma delas é a bolha religiosa. E a gente não devia estranhar isso, porque nos tempos de Jesus já havia bolhas religiosas. Quando Jesus viveu entre nós, havia uma bolha que era aquela comunidade de Qumran, né, que os estudiosos da Bíblia e da história da Bíblia conhecem, né? Era uma comunidade que vivia afastada no deserto, nas proximidades do Mar Morto. E essa comunidade de Qumran era uma bolha porque ela julgava que para estar próxima de Deus era preciso estar distante das pessoas, distante da cidade. Então eles se refugiavam no meio do deserto e lá eles tinham a sua vida, eles tinham o seu grupo, eles tinham a sua religiosidade, eles liam o Velho Testamento, inclusive, e diz a tradição que Jesus visitou na sua juventude essa comunidade de Qumran. Mas aqueles que afirmam isso dizem, evidentemente, que ele não ficou lá. Claro, né? E por que Jesus não ficou lá? Porque Jesus tinha uma outra missão, e a missão de Jesus não era uma missão fechada, uma missão para viver isolado das coisas e do mundo, não é? Por isso Jesus provavelmente recusou aquela comunidade. Ele jamais concordou com essa ideia de viver fechado, de viver na bolha. E quando ele constituiu o seu grupo de discípulos, ele fez com que o seu grupo de discípulos entendesse que era preciso sair e andar por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, e foi o que eles fizeram em todo o tempo do ministério de Jesus. Jesus varreu aquela região, andou por todo lugar, falou com todo mundo, e isto significa, queridos irmãos, que ao tornar-se este líder socialmente interessado em interagir, para usar uma outra expressão moderna, com as pessoas, Jesus recusou completamente a ideia de que a religião é uma bolha, ou se vive dentro de uma bolha, de um grupo fechado. Há, portanto, um engano que eu chamaria de crasso, ou seja, de absurdo, quando os grupos religiosos, e agora quero me referir diretamente aos cristãos, aos crentes, aos evangélicos, entendem que a vida cristã deve ser vivida como se estivéssemos dentro de uma bolha, vivendo apenas para nós mesmos. Eu até entendo porque muitas vezes essa ideia passa pela cabeça das pessoas e até organiza as igrejas, né? Igrejas que são organizadas como se fossem autênticas bolhas. Porque muitas vezes as pessoas interpretam erradamente os versículos, em especial do capítulo 17 desse mesmo livro de João, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles não eram do mundo, não pertenciam ao mundo, e nem ele era do mundo, não é? E aí o que acontece é que muitas vezes as pessoas não entendem que a palavra mundo, quando aparece no Novo Testamento, ela tem diferentes significados, não é? Então Jesus de fato condenou, não é, o mal que existe no mundo, mas Jesus amou o mundo. Qual é o versículo que a gente conhece mais e mais repete? João 3,16. Porque Deus amou a quem? Amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então esse mundo a quem Jesus ama é o mundo a quem também devemos amar, não é? Devemos nos interessar por esse mundo. Então a gente percebe que a palavra mundo ela tem alguns significados diferentes. Muitas vezes na Bíblia ela significa ou se refere a um sistema, a um jeito de ser que de fato não tem nada a ver com o cristianismo, com o evangelho, com o caráter e a virtude cristã.
mas muitas vezes a palavra mundo significa esta criação de Deus, o universo de Deus e as pessoas que Deus criou, pelas quais o Senhor Deus mandou o seu Filho, porque amou profundamente o mundo e nos ensina também a amar. E por isso mesmo, eu volto a dizer, nós não podemos cometer o erro crasso, absurdo, de nos isolar, só porque talvez entendamos que devamos fugir do mundo, nos isolar do mundo, nos afastar do mundo. Na verdade, nós precisamos, como Jesus, tentar, pelo menos, nos esforçar em viver amando o mundo, no sentido de levar a este mundo a palavra de Deus. E precisamos entender que para isso nós não podemos ser uma bolha. Eu, quando estudei sociologia, me lembro que lá no seminário, o professor disse que há uma diferença entre seita e igreja. E muitas vezes a igreja é mais seita do que igreja. Porque seita é o grupo fechado. É o grupo que tem as suas próprias ideias e não se abre de jeito nenhum, nem para conversar, não é? Nem para dialogar, nem para tentar entender as outras pessoas, como elas pensam, por que elas pensam diferente, por que elas agem diferente. Então sempre uma seita é aquele grupo que acha que tem toda a razão, que está com a verdade, que ninguém mais presta. E daí as deturpações acontecem e até mesmo as tragédias acontecem. Vocês se lembram do Jim Jones, aquele pastor americano que veio aqui para a América do Sul e se instalou com um grupo de fanáticos que se diziam evangélicos, que se diziam seguir a Cristo, mas eles estavam seguindo aquele líder amalucado, não é? Que no final das contas fez o quê? Fez uma mistura lá de veneno e fez todos os seus seguidores, homens e mulheres, grandes e pequenos, inclusive crianças de colo, tomar um veneno e todos morreram. Não é? Isto é seita, não é igreja. Porque a igreja é diferente. A igreja que Jesus fundou é diferente. A palavra igreja vem de uma expressão grega que todo mundo também já ouviu, eclésia ou eclesia, como alguns preferem. E eclésia ou eclesia é uma palavra formada por duas palavras, ek e kalel. E a ideia de ek e kalel é chamados para fora. Daí aquilo que eu estava dizendo, a igreja não é seita. A igreja ela tem uma característica muito especial e importante, porque ela foi chamada por Deus para fora. Mas o que significa ser chamado para fora? Ora, quando o Senhor nos constituiu como igreja, Ele nos chamou para si. Não é? Então nós fomos chamados por Deus para Ele, para estar com Ele, para estar com o nosso povo, para estar com a nossa gente. Mas tem o ek, e a ideia do ek, do chamado e do ek, kalel, né? Kalel é o verbo chamar, e o ek, que tem essa pequena expressão, essa pequena palavra, é do sair. Então é como se Deus nos chamasse, né? Venham para mim, venham e fiquem aqui comigo, vocês agora são o meu povo, mas quando nós chegamos onde Ele está, Ele diz, agora voltem para onde vocês estavam, porque eu chamei vocês para ser o meu povo, para se constituir como a minha igreja, para estarem juntos, mas agora eu quero que vocês voltem. Vocês foram chamados para fora, vocês foram chamados para dar o testemunho da palavra, o testemunho da verdade, o testemunho da salvação, compartilhar as minhas virtudes com o mundo que precisa, que eu amo e que vocês também precisam amar. Então, o Senhor nos chama, mas quando nós chegamos onde Ele está, quando ficamos com Ele, Ele diz assim, voltem para onde vocês estavam. Voltem porque vocês são a comunidade dos chamados para fora. E assim, somente assim, nós seremos de fato igreja de Jesus Cristo. Precisamos recusar o modelo da bolha, recusar o modelo da seita. Não podemos ficar fechados em nós mesmos. Não podemos achar que nós detemos, não é, em nós mesmos e no nosso grupo a verdade absoluta ou os paradigmas corretos.
Bom, é claro que nós temos a verdade e conhecemos os paradigmas, mas isto não é para a nossa glória, não é para apenas o nosso deleite ou o nosso usufruto, é para que nós possamos compartilhar. E isto nós só faremos se sairmos de onde estamos, se sairmos de nós mesmos. E isto não significa tão somente a questão geográfica, de estar junto ou de estar reunido num grupo, mas de mudar a nossa cabeça, porque a nossa cabeça pode funcionar como cabeça de seita. Nós podemos achar que o convívio social é apenas nosso, e isto faz com que a gente perca a oportunidade de conhecer e conversar com o mundo. Há muita gente que não vai ao cinema, há muita gente que não lê um livro, há muita gente que não conversa com ninguém que não seja da igreja, que não faz uma visita para outra pessoa, que não vai a algum lugar onde se haja um convívio social fora da igreja. E isto não pode ser assim, porque a igreja é aquela que sai de si mesma e que entende que o seu testemunho não é para os iguais, mas o seu testemunho é para o mundo, é para aqueles que estão conosco, mas que não creem ainda como nós cremos, para que eles possam entender que a nossa vida é um testemunho e espelha aquilo que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Eu estou concluindo, mas eu quero, evidentemente, fazer uma referência ao versículo bíblico que me serviu de base e que até agora eu não mencionei. Eu vos escolhi para que vades, disse Jesus, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos escolhidos para ir. Nós fomos escolhidos para indo dar o fruto. Nós fomos escolhidos para ir dar o fruto, a fim de que esse fruto permaneça. Mas o fruto só vai permanecer se eu ficar lá, se eu ficar no lugar onde ele precisa nascer e ser visto e ser compartilhado. Eu não saio e deixo apenas uma semente. Eu fico no lugar onde dou o meu testemunho, eu convivo com as pessoas, eu convivo com as ideias, eu tomo contato e consciência deste mundo e suas tradições e suas ideias, para saber argumentar, discutir, admirar, elogiar ou criticar, e para anunciar a verdade do Evangelho. É preciso ir. Eu vos escolhi, disse Jesus, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, disse Jesus. É isto que o Senhor quer da nossa vida, que nós sejamos capazes de, no mundo, sustentar o nosso fruto e compartilhar com as pessoas este fruto, para que ele se transforme em salvação das vidas. Queridos irmãos, esta semana tivemos um acontecimento estranho e até lamentável. Não sei se todos souberam, mas por força da ligação da luz da nossa igreja, alguns carros foram colocados ali, de gente nossa, bem ali na frente, no pátio ali da igreja, já ali perto da nossa escadaria e do nosso portão. E alguém, que a gente não sabe quem foi, entrou lá ou jogou lá de cima sal grosso sobre os carros de nossa gente que estavam estacionados. E a gente fica pensando, mas quem que cometeria uma barbaridade dessa e por quê? Por que as pessoas fazem isso? Que maldade é esta? Mas eu sugeriria aos irmãos e irmãs uma outra leitura desse sal grosso que foi jogado sobre os carros das pessoas que são nossas e estavam estacionadas ali na igreja. Porque o sal grosso nos desafia a sair da bolha. Porque talvez o que esteja faltando para nós exatamente é mostrar quem nós somos. É mostrar a nossa cara. É mostrar a nossa amizade, a nossa solidariedade, a nossa mensagem. Nós não somos uma seita. Nós somos a igreja, o povo de Deus, que sai de si mesmo e compartilha as bênçãos de Jesus com aqueles que estão fora. E eu creio, queridos irmãos, que se formos capazes de fazer isto, nós não teremos mais sal grosso sobre os nossos carros, mas talvez pétalas de rosa, talvez pétalas de flores,
jogada sobre nós como um reconhecimento de que somos um povo de testemunho, de fé e que sabe ser solidário e amigo daqueles que necessitam. Que Deus nos inspire, que Deus nos abençoe, que saiamos da onde estamos para dar o nosso fruto e que o fruto permaneça para a honra e a glória de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Porque nasci, para que vou viver. Se eu morrer, para que vou morrer? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? Onde eu vim, porque estou aqui, e o futuro, como será para mim? Qual a resposta? Eu pergunto. Qual a resposta para mim? Encontrei alguém que me ama. A cruz por mim se entregou. A minha vida dei a Ele. Os meus pecados perdoou. Estou aqui para Jesus amar. Estou aqui para o Senhor servir. Eis a resposta às perguntas. Eis a resposta, é Jesus. Encontrei alguém que me ama. A cruz por mim se entregou. A minha vida dei a Ele. Os meus pecados perdoou. Estou aqui para Jesus amar. Estou aqui para o Senhor servir. Eis a resposta às perguntas. Eis a resposta, é Jesus. Eis a resposta, é Jesus. Queridos irmãos, vamos então concluir o culto desta manhã. Eu os convido a orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio desta hora. Como foi bom estar aqui para celebrar o teu nome. E como foi bom também ouvir, receber de ti a tua palavra. Pedimos-te agora, Senhor, que tu nos acompanhes ao longo deste domingo e que possamos ser abençoados em todos os momentos deste dia e que possamos ter também à noite um culto abençoado para a tua honra e a tua glória. Porque é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o ensino do Espírito Santo repousem sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus disperso pela terra, não somente agora, mas por todos sempre. Amém.